Ô Caio, você acha que é possível que no futuro tenha viagem no tempo? Eu acredito que viagem no tempo já houve, né? A gente aqui não está sabendo. Caio. Como é que é? Ontem eu não falei aqui de uma coisa inumana, do tamanho de um pão de açúcar, que eu e a cidade de Manaus inteira vimos? Sim, falou. Aquele ente viajou no tempo para chegar aqui. Mas ele tá falando assim pra gente, né? Pra humanidade. Eu também. Porque às vezes você não sabe, não tinha humano ali dentro. Para viajar no tempo, os humanos não precisam de máquina. Não precisam de máquina. Paulo viajou na transtemporalidade, na atemporalidade, entrou no paraíso. E ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito os homens referir. Elias foi arrebatado num redemoinho em carruagem de fogo. Foi para a transdimensionalidade. Enoque, livro de Gênesis, a mesma coisa. Filipe, depois que batizou o eunuco em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, viajou. Ele estava no caminho entre Jerusalém e Gaza, ali perto de onde a gente passou, sabe, o Vale de Elá? Elá. Andando meia hora antes, Vale de Elá. Indo de Jerusalém para o Vale de Elá, você passa pelo Vale de Saroque, de Dalila e de Sansão. Sim. Ali tem um ribeiro que até hoje está lá, chamado Ribeiro de São Filipe. É o único ribeirinho daquela área. Foi aonde Filipe batizou aquele eunuco, tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes. Tá. Ele pregou o evangelho ao cara no caminho, pararam a carruagem, batizou o cara ali e Filipe foi arrebatado. Acabou de batizar o cara na água. Quando o sujeito e ele estão saindo da água, Filipe é arrebatado e vai se achar em Asdod, em Azoto, no Novo Testamento, Asdod, do Velho Testamento, que era uma cidade filisteia, hoje é uma cidade judaica no litoral. Ele reaparece lá? Ele sai daqui e aparece em Asdod. Caraca. Instantaneamente. Sem maquinário, sem acelerador de partículas. Vai chegar o dia em que a gente vai descobrir que a grande máquina quântica é o cérebro da gente e que o nosso espírito é capaz de todas as viagens. Nós ainda estamos limitados ao espaço-tempo, porque nós somos um ente vértice dimensional. Eu sou absolutamente espaço-temporal e sou absolutamente atemporal, numa síntese só. Por isso é tão desconfortável, às vezes, possuir o próprio corpo. Você não sente, às vezes, um desconforto de existir? Não te bate, às vezes, um desconforto de existir? Esse desconforto de existir, todo mundo tem, mais leve ou menos leve. Ele vai ficando cada vez pior, quanto menos harmonia a dimensão atemporal, espiritual do teu ser tem com a dimensão espaço-temporal, que é o teu corpo e a tua psique. Sim. Quanto mais harmônicos, menos desconforto. Sim. Quanto menos harmônico seja a dimensão espiritual da dimensão espaço-temporal, mais é desconfortável possuir o próprio corpo. A psicologia não explica isso e o pessoal nem entende o tamanho desse desconforto. Tá. Agora, o que eu estou dizendo é viagem no tempo, sim. E viagem no tempo do ponto de vista científico, já se está conseguindo isso nas microdimensões subatômicas. Já se sabe um monte de coisas que, teoricamente, fazem a viagem no tempo ser possível. Porque no mundo subatômico ela é natural. Absolutamente natural. Nós é que na macrodimensão não temos ainda os aparatos para fazer esse tipo de experimento. Mas, inevitavelmente, se esse mundo durar, se nós não acabarmos com o planeta por causa de idiotices religiosas e de outras naturezas... Se não acabar antes, né? Se não acabar antes, é inexorável o caminho na direção da viagem no tempo. Inexorável. Então, a gente é atemporal na medida da nossa espiritualidade? O meu espírito é atemporal. Tá. A compreensão e ele sofre atemporal a minha da gente está diretamente ligada ao nosso desenvolvimento espiritual. Plenamente temporal e plenamente atemporal.
E aí tem alguém que diz, mas Caio, me explica como é que Jesus era Deus e era homem. Eu digo, pensa em ti mesmo, né? Porque eu não sou Deus, mas sou homem. Mas sou espírito. O meu espírito não é Deus, mas carrega a natureza de Deus. Todo espírito carrega a natureza de Deus. Tá, show. E estou encarnado nesse corpo aqui. Uhum. E olha que eu sou um cara todo retalhado, dividido, fragmentado, não resolvido, complicado e tudo mais, e estou aqui inteiro, pensando e raciocinando. Imagina Jesus que não tinha fragmentação, que não tinha dualidade, que não tinha separação, que não tinha conflito entre nada, que era uno. Inteiro. Aí o cara quer explicar isso. Bom, explique primeiro a você mesmo o fato de que você é atemporal e temporal a um só tempo. Se você explicar, você já chegou no nível possível da explicação. Porque em relação a Jesus, você não tem nem como identificar isso, porque você não sabe o que é ser um espírito absoluto. Você só sabe o que é ser um espírito relativo. E você não sabe nem o que é ser um corpo absoluto. Você habita apenas um corpo relativo de morte, morrendo todo dia. E que vai ver corrupção. O dele foi o único que não experimentou corrupção. Mas a minha encarnação, eu sou um ente encarnado. Uhum. O espírito que foi soprado em mim, que me foi dado, se encarnou em mim. Só que eu sou uma encarnação relativa, mas absolutamente integrada. Caio, outro dia você falou no Papo de Graça há muito tempo que Jesus não tinha inconsciente. Uhum. Sacou? Isso aí tem a ver com essa perfeição psicológica, claro, e tal? Porque o inconsciente acontece como uma necessidade humana de se salvar do acúmulo angustioso de ser. Por isso, quando o inconsciente se abre, em geral, a gente surta por um tempo. Porque nós não... Ele é como se fosse uma lixeirinha? Nós não suportamos a verdade inteira de nós. Tá. Que é o que o inconsciente guarda. E não ter acesso a isso o tempo todo nos salva, senão a gente enlouquecia. Agora, Jesus é o único que entra e sai, acha pastagem e tudo é luz. Então o inconsciente e o consciente dele são a mesma coisa. Você já ouviu dizer, então Jesus veio aos seus discípulos e lhes disse, eis que ontem à noite eu tive um sonho. Já? Não fala isso. Não. Não é uma coisa interessante? Que todo mundo sonhe. Ele não sonhou. E ele não se narra nenhum sonho dele. Ele vê tudo de olho aberto. Jesus não tem uma visão. Tudo é claro, ele transversa tudo. Porque ele é a integração absoluta de todas as coisas. Eu só preciso de visão porque eu não enxergo. Eu só preciso de iluminações e revelações porque eu sou treva. Meu consciente se abre de vez em quando e me dá uma dica, me dá uma luz, porque eu sou estupidamente burro e desconectado e estanque na minha desconexão. Vem IVTV, o canal é você.